vamos recordar mais alguns conceitos. Cinemática. Cinemática estuda o movimento dos corpos, independentemente das causas desse movimento. Enquanto a dinâmica estuda as causas do movimento. Então, por exemplo, aqui eu tenho um carro. Então, no campo da cinemática, vamos estudar velocidade, aceleração, tempo. Então, nós vamos estudar isso no campo da cinemática. Na dinâmica, nós vamos estudar, conhecer por que o carro se move de determinada maneira, ou seja, as causas desse movimento. Ponto material. Ponto material é todo o corpo cujas dimensões não interferem no estudo de um determinado fenômeno. Então, vamos supor que aqui esse carro vai estacionar. Então, ele tem um obstáculo aqui e outro ali, um carro parado aqui, outro ali, por exemplo, e ele quer estacionar. Então, esse carro aqui, ele tem massa, mas a largura e o comprimento não interfere, enquanto que o corpo extenso é todo o corpo cujas dimensões, então agora largura, né, comprimento, interferem no estudo de um determinado fenômeno. Então, por exemplo, qual seria o fenômeno aqui? Estacionar o carro. Então, ele quer estacionar o carro, eu tenho uma vaga aqui, se cabe ou se não cabe, então essas dimensões vão interferir. Então, aí eu falo que é um corpo extenso. Quando eu só vou calcular massa, não importa para mim o tamanho do lugar que ele quer estacionar, só importa para mim o objeto em si, então é um ponto material. Repouso e movimento. Tanto o repouso como o movimento, eles dependem de um referencial. Então, vamos ver aqui este exemplo. Então, eu tenho um carro, o carro está em movimento e eu tenho uma pessoa parada aqui na estrada. Então, o carro, em relação a essa pessoa que está parada, está em movimento. Então, olha lá, está aqui em movimento, correto? A pessoa olha e vê o carro passando, então está em movimento. Agora, vamos supor a mesma situação, essa pessoa aqui está dentro do carro. Se ela olha para o motorista está parado em relação a ela, porque eles estão andando de carro, mas se ele olha para o motorista não está em movimento. Então, com esse esclarecimento, nós temos que a trajetória é a linha determinada pelas diversas posições de um corpo que ocupa no decorrer do tempo, e ela é dependente de um referencial, como nós vimos. Se a pessoa está fora do carro, se eu tenho um observador fora do carro, ele olhando para o motorista está em movimento. Se essa pessoa que estava fora estiver dentro do carro, olhando para o motorista está em repouso. Posição escalar. Então, aqui o carro está em movimento. Então, vamos supor que ele saiu deste ponto no tempo 1 hora e chegou aqui no tempo 2 horas. Aqui é dado em quilômetro. Então, o que eu posso perguntar? A posição do corpo no instante T1 é menos 3 quilômetros, ou seja, ele está à esquerda desse referencial. Agora eu pergunto, a posição do corpo no instante T2, então é 3 quilômetros, ou seja, ele está
à direita do meu referencial. Então, aqui a posição do corpo na origem, qual que seria? A origem aqui é o 0. Pode vir representado também para você no plano cartesiano, o que é muito comum. Então, por exemplo, aqui ele está falando que o corpo saiu de A, foi para B, depois para C e depois para D. Então, aqui, se ele pergunta para você o espaço percorrido, aqui foi dado tudo em metros, então ele percorreu 100 mais 400, 500, com mais 400, 900 metros. Então, nós vimos aqui o trajeto percorrido. Então, ele andou 100, depois 400, depois 400. Então, ao todo, ele andou 900. Agora, eu quero saber o deslocamento. Então, não o caminho percorrido. Então, o outro nós vimos o caminho percorrido. Agora, eu quero saber o deslocamento. Bom, ele se deslocou da onde para onde? Essa é a primeira pergunta. Bom, ele se desloca de A para D. Esse é o deslocamento dele. Então, eu quero saber esse deslocamento aqui. Quanto vale esse deslocamento? Então, novamente, caminho percorrido é a soma de toda a trajetória. Agora, o deslocamento é do ponto inicial até o ponto final. Então, esse aqui é o deslocamento dele. Ele saiu de A, andou lá, tal, passou por C, poderia por B, por C, poderia ter passado outros lugares também. Mas o que importa aqui é que ele chegou aqui. Então, deslocamento, ponto inicial até o ponto final. Então, nesse caso, se eu quiser calcular esse deslocamento, como é que eu faço? Bom, aqui nós temos um triângulo, olha lá, um triângulo retângulo. Falar em triângulo retângulo, você lembra de Pitágoras. Então, nós queremos essa interrogação, vamos colocar um X. Bom, se aqui tem 100, aqui tudo é 400, então aqui vai ter 300. Não estão fiéis essas medidas, mas o que importa para nós aqui, vamos trabalhar com os números. E os 400 está aqui, olha lá. Então, teorema de Pitágoras, olha lá, lado oposto ao ângulo reto ao quadrado. É igual a um lado ao quadrado mais o outro lado ao quadrado. Então, pronto, agora só continha. Então, x ao quadrado é igual, 3 ao quadrado, 9, e aqui ao quadrado, então, ganha mais 2 zeros. 4 ao quadrado, 16, e esses zeros ao quadrado, ganha mais 2 zeros. X ao quadrado é igual a 25. Aí, quantos zeros tem? 4 zeros. 4 zeros. X é igual raiz quadrada desse número todo aí. Então, x é igual, raiz quadrada de 25 é 5, e aqui tem 4 zeros, então, sai 2. Então, o deslocamento, aqui no caso, deslocamento foi de 500 metros. Então, se eu saio do ponto A e vou para o ponto B, e fizer uma determinada trajetória, então nós temos dois conceitos aqui. Um é o caminho percorrido. Então, na hora que eu sair daqui para lá, eu percorri todo esse caminho aqui. Então, de A para B, eu tenho um caminho percorrido. Agora, se eu falar qual é o deslocamento? O deslocamento é em linha reta. Então, esse é o deslocamento. Então, não importa se fez curva, se fez várias retas, o que importa, o deslocamento é onde você estava no início e aonde você chegou no final, a saída e a chegada.
e o caminho percorrido é todo o trajeto que você fez. Obrigada, até a próxima aula!